Glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje e sempre. Hoje o Senhor me traz uma palavra que falou muito ao meu coração no dia de hoje e que eu vou transmitir para vocês com a graça de Deus. E o título desta palavra é Os 3 estágios de humor que passou Abacuque. Até parece que o título é assim, um pouco sem sentido, mas para o que o Senhor falou ao meu coração não é. Porque através do estágio de humor que passou Abacuque, as experiências dele, que foram dolorosas, eu pude observar muitas lições preciosas que o Senhor me deu. Então, eu vou estar falando sobre isso, o que passou Abacuque no momento de dificuldade, de dor, de adversidade. Glória a Deus. E para dar início, antes de ler o texto bíblico que nós vamos ler, glória a Deus, eu amo de ler a palavra do Senhor. Eu começo essa introdução dizendo que Abacuque, cujo nome dele do hebraico significa abraço ou aquele que abraça, este homem, Abacuque, era um ser humano como qualquer um de nós. E possivelmente era um cantor-mor, ou seja, ele era um chefe que liderava os músicos de sua época, possivelmente. A Bíblia não relata com exatidão a época certa que viveu este homem. Não é? E se ele era músico, em seu livro, este aqui, glória a Deus, em seu livro, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas quando nós lemos e analisamos, ele não estava aqui cantando alegremente ao Senhor, não. Ele não expressa, a princípio, felicidade, ele expressa, sim, uma perplexidade, tristeza, inquietação na sua alma. Isso porque era em decorrência do sofrimento do seu próprio povo. Não é o povo o qual o Senhor avisou muitas vezes e que era um povo relutante, era um povo que o Senhor os advertiu para que melhorassem seus caminhos, eles não melhoravam, no tempo do profeta Jeremias, e ali desde então, aquele povo que eram compatriotas, glória a Deus, de Abacuque, o que é que aconteceu com eles? Eles foram saqueados, não melhoraram os seus caminhos para o Senhor, e o Senhor permitiu que viessem os caldeus, a comando do Nabucodonosor, e ali saquearam tudo, muitos mortos, os remanescentes cativos, e ficaram ali sujeitos à Babilônia. E enfim, um cenário do povo, que era o povo escolhido pelo Senhor, o povo que o Senhor fez grandes promessas, não é? Eles se corromperam, e por eles terem se corrompido, então eles receberam terríveis consequências. E as terríveis consequências perdurou e se estendeu na época desse profeta do Senhor Abacuque. Ele era músico e de repente passou a ser profeta. E ele via o que acontecia com o seu povo e que era terrível. Não é? O servo do Senhor, o possível cantor-mor, ele demonstra em seu livro 3 estágios de humor por causa da situação do seu povo, e que assim como nós não somos diferentes dele hoje em dia, porque nós sofremos, nós nos angustiamos, ficamos atribulados, perplexos com muitas coisas que acontecem, e principalmente quando essas coisas perduram, que é o caso, por exemplo, da tão famosa, não é, a pandemia e outros problemas que nos acarretaram. Mas uma coisa nós temos que colocar em mente, precisamos entender que todo mal, todo sofrimento, todo problema não é para sempre. Abacuque, ele sofria, não é? E ele deixou de ser, vamos dizer, cantor-mor de lado um pouco para ser o profeta do seu povo. E ele sendo o profeta do seu povo,
Ele foi um profeta assim que não denunciava os pecados do povo, mas que ele denunciava ali que um dia o Senhor faria justiça àqueles dominadores que eram iníquos, a iniquidade deles seria como de julgada pelo Senhor. Então, Abacuque falava sobre isso, tinha essa esperança, e ele ali advertia, escrevendo para o seu povo, para favorecer, ajudar o seu povo, que o justo viveria pela fé. E isso foi algo que, principalmente esse ponto, que Abacuque falou, que o justo viveria pela fé, e que ele transmitiu ao povo, e ao mesmo tempo ele teve que aprender isso na sua vida. E no fim de tudo que ele passou, das angústias, do sofrimento pelo seu povo, ele disse: eu exaltarei a Deus, ao Senhor, ao Deus da minha salvação, glória a Deus. E os estágios de humor em decorrente às aflições, quando nos sobrevêm, antes de entrar em Abacuque, esses estágios, eles trazem momentos que marcam a nossa vida, isso sem sombra de dúvida. E que pode, esses marcos, ou nos devastar profundamente, e que muitos, por serem devastados profundamente com os males, se tornam pessoas amargas. Isso está sujeito a todo ser humano. Mas também podemos optar com o poder e a graça do Senhor de aprender, quando sofremos, no âmbito positivo, de nos apegarmos ao Senhor Deus e crescermos na fé e na graça do Senhor, que essa é a recomendação daqueles que creem no Senhor. Glória a Deus, crescer na graça e no conhecimento. A experiência de Abacuque, ele sofreu, ele expressou assim um profundo pesar, mas ele aprendeu a se erguer em Deus. E nós vamos aqui comentar um pouco daquilo que o Senhor colocou em meu coração, de aprendizado de vida para nós, com este servo do Senhor, Abacuque. No capítulo 1 de Abacuque, o versículo 1, ele diz assim: o peso ou a sentença que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão, Senhor, me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Quer dizer, nós vemos aqui no capítulo 1 de Abacuque, o quê? Um Abacuque que estava, na verdade, desesperado. Ele estava desesperado. E como é que ele expressa esse desespero dele? Você que me vê, me ouve neste momento, eu quero dizer que se você está assim, como muitos estão assim, e eu não estou isenta de estar assim, saiba que você que se sente, além de angustiado, sem esperança alguma, você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas já se desesperaram em algum momento de suas vidas. E milhões de pessoas estão também desesperadas hoje, atualmente. E haverá no futuro também pessoas que ainda se angustiarão e passam, até então, no presente momento, dificuldades e aflições. Mas vamos entender, aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Glória a Deus neste momento. Então, nós vemos que Abacuque, servo do Senhor, humano como qualquer um de nós, ele expressou o seu desespero ao Senhor, a começar a questionando a Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor? E esse até quando
Nós muitas vezes fazemos esse tipo de pergunta. Isso é um advérbio que questiona, seja o tempo, ou seja o limite, ou o espaço, ou o modo, ou a quantidade. Ele estava dizendo, Senhor, até quando? Até quando isso? Ele diz, Senhor, até quando? Eu vou estar clamando, eu vou estar aqui clamando ao Senhor e o Senhor não me escuta. Eu até grito, em outras palavras, para ver se o Senhor ouve mais alto, violência, e o Senhor não salva, não faz nada. E quantas vezes nós ditamos estas mesmas palavras em agonia e principalmente quando nós estamos vendo tanta violência, tanta tristeza, tanto pesar, tanta perca, tanta coisa, e ficamos dizendo, onde é que está Deus? Já alguns que têm o coração fechado dizem assim, Deus não existe. E já outros que sabem que o Senhor existe e que segue o caminho dele e glorifica ele, diz assim, Senhor, até quando? Até quando eu vou estar orando e o meu filho está na mesma situação? Senhor, até quando eu vou estar orando e minha família vai estar na mesma situação? Senhor, até quando eu vou estar orando e não há mudança na minha vida? Não há uma mudança, assim, para uma alegria, uma mudança significativa? Senhor, até quando eu vou estar pelejando com essa dificuldade? Mas nós vemos aqui no versículo 1 que se refere tudo isso que Abacuque via, diz aqui que peso ou sentença, ou seja, era carga, a opressão sobre o povo ali era tremenda, era muito forte, porque o povo havia feito muito descaso com a palavra do próprio Deus, com a vontade do próprio Senhor. E isso acarretou no profeta. Ele sentia o peso da sentença do Senhor, da justiça do próprio Deus. Ele reconhecia isso. E o desespero dele não era porque ele sabia que vinha da parte de Deus, porque o Senhor é misericordioso. Mas o desespero dele é que certamente ele pensava que aquilo nunca ia passar, que aquilo nunca ia ter fim, que aquilo nunca ia ter solução. E quantas vezes no desespero, mesmo que sabemos que o mal não é para sempre, nós nos desesperamos, nos angustiamos, ficamos depressivos, oprimidos, sem esperança, triste nos nossos corações. Mas o Senhor, Ele quer que venhamos a ter força. Ele quer que venhamos a alimentar a nossa mente com, glória a Deus, com coisas boas, como diz em Filipenses capítulo 4. A partir do versículo, glória a Deus, 4 em diante, fala para nos alegrarmos no Senhor e para nós enchermos a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. Se isso é digno que eu pense, então é isso que eu devo ocupar minha mente, para que a tristeza, a angústia não venha me devastar a tal ponto de quase acabar com a minha vida. Então, Abacuque, ele se chega diante, vamos dizer assim, metaforicamente falando, diante do tribunal de Deus e faz a pergunta, Senhor, até quando eu estou clamando e o Senhor não escuta, não? Senhor, até quando eu estou gritando violência, violência, e o Senhor não salva? Aí ele continua dizendo, por que razão, Senhor? Tu me fazes ver a iniquidade e a opressão, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Quer dizer, ele estava dizendo, Senhor, por que, Senhor? Isso é uma expressão interrogatória, uma expressão contundente, uma expressão assim muito incisiva. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Eu estou vendo todo dia
Ele dizia, é como se ele dissesse, eu saio de casa todo dia, só vejo opressão, só vejo violência, só vejo tristeza, só vejo angústia, só vejo pesar. E além disso tudo, Senhor, que estamos passando, além desse opróbrio todo, dessa angústia toda, dessa devastação toda, ainda assim há alguém que suscite a contenda, o litígio. Senhor, por favor, onde é que estás? Em outras palavras, Abacuque, ele estava como se falando assim, dessa maneira. Ele estava fazendo essa pergunta que, ao meu entendimento, era desafiadora, palavra dirigida ao próprio Deus, mas é porque ele estava muito desesperado, muito afligido. Abacuque, ele estava muito entristecido, muito aflito, muito abatido, e ele expressou os motivos, ele alegou os motivos para o Senhor. No capítulo 1, ele continua dizendo, versículo 2, tem violência e não há livramento. No versículo 3, ele diz, tem destruição, tem violência, tem contenda, tem litígio diante dos meus olhos. No versículo 4, ele diz assim, a lei parece que perdeu a força e o juízo, ao invés de ter equidade, ao invés de ser certo, está pervertido, está prevalecendo o mal, Senhor. No versículo 9, ele diz assim, Senhor, a opressão está grande em cima do povo, em outras palavras. Versículo 17, ele dizia, Senhor, a matança está implacável. Meu Deus, será que porventura esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, será que realmente nós vamos ser extinguidos? Esse outro povo vai continuar nos matando mesmo, até nos dizimar totalmente da face da terra? Senhor, tenha misericórdia de nós. Em outras palavras, então Abacuque, ele estava realmente desesperado. E uma pessoa desesperada, se nós a vemos, nós não podemos ignorar, porque cada um passa o dia de desespero, cada um passa o dia de angústia, de aflição. Nós não podemos esquecer disso. E nós não podemos esquecer também que, apesar de tudo, apesar de certos males, de certas catástrofes, de males sem cura, eles expressam o propósito de Deus. Assim mesmo, eles expressam, estão dentro dos propósitos de Deus, e também é uma maravilha que expressa o poder de Deus. Não é uma maravilha assim boa aos nossos olhos quando somos afligidos pela mão do Senhor, mas o que eu quero dizer é que é um sobrenatural, é uma expressão do poder de Deus. O Senhor disse a Abacuque, versículos 5 e 6, disse assim a ele, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aí o Senhor diz a ele, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Glória a Deus. Então o Senhor estava dizendo assim, olha, você aquieta sua alma e você procure se maravilhar e se admirar, porque eu, Senhor, farei uma grande obra e que se você contasse, muitos não creriam, mas uma coisa eu quero lhe dizer, Abacuque, eu vou suscitar os caldeus mesmo, a nação que é terrível, para que eles venham a possuir aquilo que não é deles mesmo. É isso mesmo, Abacuque, que eu vou fazer. É isso mesmo. Aí, aqui no versículo 7 diz, horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então, quer dizer, o Senhor estava dizendo a Abacuque que mesmo que ele orasse, se angustiasse, se atribulasse, mas que era
o tempo naquele momento de o povo passar por aquelas situações. Porque quando o Senhor vem executar o seu juízo, muito antes, a Bíblia diz que o Senhor, ele é longânimo em misericórdia, ou seja, ele dá tanto tempo para nós nos aproximarmos dele, para nós pedimos perdão a ele dos nossos próprios pecados, para nós melhorarmos os nossos próprios caminhos. E nós, muitas vezes, somos morosos demais e nós não fazemos a vontade do Senhor. Então o Senhor estava dizendo a Abacuque, é isso mesmo, Abacuque, eles vão castigar, eles vão conquistar, mas vai acontecer isso, mas só que não será pela vida inteira, não será para sempre. Glória a Deus, por quê? Porque todo mal sobre aquela nação, assim como hoje sobre a terra, enquanto existir, a palavra final não vem do mal, não vem de ninguém, mas a palavra final sobre tudo vem do Senhor para as nossas vidas. A palavra final sobre tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Então, o Senhor quis mostrar ao profeta que está acima de tudo. E se o Senhor está acima de tudo, glória a Deus, eu quero te dizer neste momento, aleluia, que Deus está no controle daquilo que nos causa desespero, daquilo que olhamos e dizemos assim, não tem jeito, daquilo que olhamos e dizemos assim, ninguém vai consertar isso, daquilo que excede a nossa capacidade de lidar, aquilo que excede a inteligência humana de resolver, aquilo que não há saída, que não há solução, que não tem meio algum. O Senhor Deus manda te dizer agora, eu estou no controle. Aleluia, glória a Deus. Abacuque estava desesperado. Eu já me desesperei, me desespero muitas vezes, que eu sou humana, pecadora e falha. Porém, procuro buscar o Senhor. Glória a Deus. E o Senhor, na sua palavra, para todos os desesperados que choram e se angustiam, para todos os tristes, amargurados de espírito, depressivos, rejeitados, o Senhor, ele tem promessas para essas pessoas. E eu vou ler algumas aqui para vocês. Glória a Deus, para você que me vê e me ouve. Mateus 11, 28 ao 30, o Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus, porque... glória a Deus, acharás descanso para a tua alma, diz o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor está fazendo um convite para todos, vinde a mim todos que estão assim nessa condição, todos, ele está dizendo, de todo e qualquer lugar, ele está dizendo, vinde a mim todos que estão assim, com suas emoções dessa maneira, com a sua vida desta maneira, com o humor desta maneira, que eu vos aliviarei. E o Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo. Glória a Deus, porque eu sou manso e humilde, e assim acharei descanso para as vossas almas, aprendei de mim. Glória a Deus. É verdade que para seguir ao Senhor, a sua palavra, a sua doutrina, muitas vezes é penosa para muitos, é rígida, porque ela requer que nós venhamos nos abster do pecado. Mas ainda assim, o Senhor Jesus, ele disse, se você abraçar o meu jugo, que você acha que é jugo por causa disto, glória a Deus, mas ainda assim será suave
e leve para a sua alma. Por quê? Porque, glória a Deus, se é um sacrifício renunciar ao pecado, se é um sacrifício, às vezes, chorar nos pés do Senhor, se é um sacrifício, muitas vezes, nós abdicarmos, abrirmos mão de muitas coisas para, glória a Deus, abraçar o caminho da fé, o caminho da salvação, ainda assim, é muito melhor do que o jugo, o peso que traz o mundo, que é de opressão, que é de angústia, que é de rejeição, que é de total desesperança, que é de total desestabilidade, que o mundo é instável, é cheio de problemas, nada nos traz total segurança, nem dinheiro traz total segurança, nem formatura que tivermos traz segurança, nem a beleza física, nada nos assegura segurança e nada é capaz de dar paz à nossa alma, de nos ajudar, de nos fortalecer e de nos dar paz, como abraçarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo e abraçarmos o seu caminho. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer. Essa é uma primeira promessa. A segunda promessa que o Senhor dá para os desesperados, para os aflitos, angustiados, oprimidos. Jeremias 31, versículo 16, o Senhor diz: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há uma esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, há galardão para o teu trabalho, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, assim diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Ou seja, trazendo para a nossa vida hoje, vamos dizer assim, que há uma esperança para a nossa vida, há uma esperança para o nosso futuro, porque quem rege, dirige o nosso futuro é o Senhor, porque é Ele que comanda todas as coisas, tudo está na palma das mãos dEle e que tudo vai voltar à normalidade enquanto Ele não voltar. Glória a Deus, que o Senhor ainda cumprirá promessas, que o Senhor ainda pode curar e pode ainda usar o seu povo. Glória a Deus. Mais uma promessa para o desesperado, para o aflito. Salmo 72, versículo 12 ao 14 está escrito: porque o Senhor livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e àquele que não tem quem o ajude. O Senhor se compadecerá do pobre, do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a alma do engano e da violência, porque precioso será o sangue deste aos seus olhos. Glória a Deus. Então, 3 categorias que o Senhor ajuda, que o Senhor promete ajudar: o necessitado, o aflito e aquele que é pior, além de necessitado e aflito, não tem ninguém que o ajude. Mas o Senhor, Ele ajuda, Ele olha, Ele cuida, Ele tem providência. Glória a Deus. Essas são as promessas para aqueles que assim estão desanimados, tristes e angustiados. Próximo vídeo, eu estarei dando continuidade a esta palavra para a glória de Deus. Assista. Se esta palavra está edificando a sua vida, o que você aprendeu de bom, de positivo, deixa nos comentários aqui abaixo, porque eu quero saber e quero aprender mais com vocês e principalmente aprender com o Senhor. Deus os abençoe. Acompanhe na íntegra o próximo vídeo. Amém.